A fotografia sempre foi um marco na família Isaia e, graças a esses registros, boa parte da história dos 90 anos segue viva na memória. O livro Entre Olhares, Reflexões Fotográficas é uma prova disso. E no programa de hoje nós vamos conhecer essa publicação e parte dessa história registrada em fotos. Não são apenas os registros fotográficos que ajudam a contar a história dos 90 anos da ENI. Livros, cadernos de anotações e fichários também fazem parte deste histórico e ajudam a preservar detalhes que resistem ao tempo e perduram 9 décadas. Contando toda a história da ENI desde 1924, desde o primeiro dia que a loja abriu, na verdade, né, todas as anotações que o seu Salvador fazia, né, ainda como vendedor, né, fotos, que também tem todo o registro em fotos, em vídeos, áudios, inauguração das lojas, tudo está registrado e guardado, né, arquivado. Primeiro dia mesmo de venda, que foi do dia 7 de outubro de 1924, que é a primeira venda do dia. Já foi anotado o valor e o seu Salvador sempre ia anotando, todos os dias, todas as vendas que tinham, ele já ia anotando no caderninho para o controle dele, né? São as fotografias, os documentos, os livros, né, de registros que tem dos empregados, que também era tudo feito à mão, a documentação, toda a documentação contábil desde a época, tudo é guardado permanente, assim, né? A história realmente vai ficar para sempre guardada. Tem também as filmagens, que seu Guido também fazia muitas filmagens, né? Ele filmava, tem os áudios, basicamente isso, assim, tem as peças museológicas também, né? Tem máquinas da época, máquinas registradoras, câmeras fotográficas do seu Guido, as camisetas, desde a primeira camiseta que foi feita em campanhas da ENI, troféus, todos os troféus, calculadora, tudo ainda arquivado. Para que a comunidade também possa viajar nestes 90 anos, a Fundação lançou o projeto Entre Olhares. Além do livro, uma exposição também fez parte deste trabalho. Com o objetivo justamente de permitir com que as pessoas também passeiem no tempo, nessas décadas, né? E as fotos elas remetem já à década de 20 até os dias atuais. Então tem fotos da Rua do Acampamento, tem fotos de prédios de Santa Maria, da Galeria do Comércio. O pessoal está gostando muito, né? Justamente porque muita gente está se encontrando também nesses registros. O projeto ele surgiu, né, justamente em comemoração, dos eventos comemorativos dos 90 anos da ENI, e a ideia era fazer algo diferente, com as fotos antigas do acervo, mas que fosse um pouco diferente, né, que por isso foi feita o antes e o depois, né, de todos os locais das fotografias, com a Laura Fabrício, né, que fez as fotografias atuais, e daí foi feito esse resgate, daí então também foi tanto o histórico como o atual, né, com as fotos, algumas fotos foram selecionadas para poder fazer essa que pudesse, né? Porque tinha algumas fotos que não teria como fazer o antes e depois, né? Todo o material foi pesquisado, organizado e revisado pela arquivista da ENI, Luísa Reisbert, e pela equipe de comunicação e marketing, coordenada pela gerente Fabrice Miller. As fotos atuais foram registradas pela fotógrafa e professora da Unifra, Laura Fabrício. Aqui na ENI, né, faz 2 anos e meio que eu estou trabalhando aqui. E então que eu também comecei a aprender a história, porque eu não sabia, né? Então eu tive que começar a aprender, estudar a história da ENI para poder trabalhar com isso e organizar, né? Principalmente as fotografias, que elas não estavam organizadas ainda. E para fazer esse resgate também, né? É importante, toda vez que vai ter um evento, alguma coisa que se resgata a história da ENI, é importante mostrar, não é só falar, né? Tu tem que mostrar que realmente tem uma história por trás de tudo isso. O material é guardado com muito cuidado para que dure ainda mais e possa ser exposto em mais eventos.
Nesse trabalho, a arquivista também vai se aprofundando na história da empresa. Porque como tem muita coisa ainda que ainda é por fazer, né? Os jornais, por exemplo, tem bastante jornais que saía notícias da ENI, desde sempre tá guardados os jornais. Projetos para organizar melhor esse acervo, né, só com a parte dos jornais, das fotografias que ainda estão em processo de terminar, de colocar direitinho envelopes adequados para que realmente não se perca nada da informação que tenha. A documentação também, a mais histórica, assim, higienizar, todo o processo de higienização, o pessoal do curso de arquivologia, alunos já estão fazendo estágio, tudo higienizando para depois de escrever, né? Porque é importante também descrever tudo isso para não se perder nada. Mesmo havendo inúmeras peças que fazem parte desta história, são as fotografias que mais encantam. A família Isaia, como um todo, sempre foi muito envolvida com a questão fotográfica, então nós temos um acervo lá com mais de 5.000 fotos. E a gente tem justamente uma preocupação em poder compartilhar isso com a comunidade e está sendo muito bem aceito. A gente está recebendo várias ligações, né, do pessoal querendo o livro. A gente remontou também uma foto de uma turma que fazia aulas no Aeroclube e aí a gente conseguiu pegar alguns alunos da década de 70 que estavam naquela foto e remontar essa foto atual com eles. Então tem muita gente assim se vendo mesmo ali e curtindo essa ideia das fotos históricas com as fotos atuais. O que eu mais gosto é as fotografias, né? E quanto mais antigas, melhor, né? E também os registros, né? Os livros que contam toda essa história, também as cartas do seu Salvador que ele deixava para os funcionários de recado, sempre tinha, sabe, pro seu Guido também, ele sempre deixava um bilhete, faz isso, sabe? Então tem tudo isso também guardado, arquivado e... O livro Entre Olhares, Reflexões Fotográficas Inéditas conta em fotos a história cotidiana de Santa Maria desde 1924, ano de fundação da ENI Calçados. A festa de lançamento foi realizada na ENI Stadium. E esse livro a gente acabou resgatando, então, fotos históricas e que eram inéditas em publicações e são fotos que remetem aos cenários da nossa cidade, tem também fotos da Itaara. E, além disso, nesse livro, nós estamos contemplando imagens atuais. Então, nós pegamos a foto histórica e, com essa foto, nós fizemos o registro atual no mesmo ângulo. A produção do Entre Olhares foi um trabalho de mais de um ano, apoiado por informações e materiais do diretor financeiro da ENI, Guido Isaia, um dos grandes incentivadores da fotografia na cidade, que vivenciou e registrou em imagens boa parte dessa história, além de entrevistas com pesquisadores e personagens da cidade. Foi, acho que um ano, assim, na verdade, de pesquisa. Como eu já estava trabalhando, já estava conhecendo, né? Eu estava já mexendo bastante nas fotografias, então eu já tinha uma ideia, assim, do que poderia. Aí, na hora que surgiu isso, essa ideia desse projeto do livro, aí que foi surgindo, assim, que eu fui pesquisando mais, vendo o que poderia ser feito, mas é em torno, assim, de umas 5.000 fotografias. E aí eu fui olhando e tendo as ideias, separando, foram várias seleções, a gente eliminava algumas, essa não, essa sim, até chegar naquela. A fotografia eu acho que marca mais que as palavras, porque escrita tudo bem, agora falar assim não é tão fácil. Mas eu acho que a gente olhando relembra e descreve, como a gente fotografou há muitos anos, é muito fácil de tu reverter, tu consegue até a maneira, a hora, tu lembra quase praticamente tudo. Porque antigamente o fotógrafo tinha que fazer uma oração antes de fazer uma fotografia, né? Era velocidade, era abertura, o filme, a gama do filme, quantas asas, aquela coisa toda. Então, hoje não, hoje é tudo automático. Mas dentro desses princípios, eu acho que vieram do meu avô veio da Itália como fotógrafo, de Leonforte, na Sicília, emigrou, ficou em Porto Alegre, acho que não deu certo, veio para Santa Maria, aqui desenvolveu, tinha um instituto fotográfico. Meu pai continuou brincando com fotografia nas horas de folga e eu aprendi com ele. Principalmente com o seu Guido, né, que ele como ele também fotografou muitas dessas imagens, então ele tem um conhecimento assim enorme, né, sobre toda a história da empresa e ele que sempre
desde o começo, desde o primeiro dia, ele viu o meu interesse, né, de conhecer e pela fotografia principalmente, ele sempre foi muito assim aberto de ir me contando detalhadamente cada fotografia, o que era, quem que estava na foto, e por ele ter fotografado, ele lembra muito, sabe, de cada detalhe. Esta história ainda tem muitos capítulos para serem contados. A Eni é uma empresa assim, genuinamente de Santa Maria, né? É uma empresa que já se expandiu para outras cidades. Nós temos lojas em Santa Cruz, temos uma loja em Cachoeirinha, na grande região de Porto Alegre, mas realmente é uma loja que valoriza muito a nossa cidade. Então, assim, esse ano nós estamos comemorando e lembrando as pessoas desses nossos 90 anos, de um envolvimento sempre muito forte com o varejo, claro, mas também muito forte com a cidade de Santa Maria. Quando eu estava fazendo a faculdade, né, eu já comecei a ter mais esse contato com documento, com fotografia, mas depois que eu vim para cá, realmente, assim, porque a história é apaixonante de tu, né, o seu Salvador, uma criança, começar a trabalhar e, de repente, né, toda essa história de uma empresa que nem a Eni hoje é, né, então eu comecei a gostar, me identificar com a história, me envolver com a história, com a família, e aí foi isso, daí eu sempre me interessando, e ainda continuo, né, toda vez que surge uma foto nova, a gente, vamos ver quem é, vamos anotar, vamos digitalizar, vamos arquivar, vamos organizar tudo. Sempre lembrando que este programa vai ao ar inédito todos os sábados às 7h30 da noite e também temos reprises ao longo da programação.